Salve, salve, minha galera querida! Olha só que momento legal, que momento bom de estar aqui com vocês para a gente justamente fazer a correção da nossa prova do Tribunal de Justiça para o cargo de juiz substituto 192 aqui em São Paulo. Prova que foi agora, né? Foi nesse domingo e recentemente, nesses dias aí que saiu para nós o gabarito. Primeiro aquela velha, a forma de São Paulo sai o caderno de questões, depois no outro dia sai o gabarito, para nós falarmos, né? Na verdade, falarmos não, porque a ideia é pontuar ali onde está a solução para você ter respondido ou responder as questões. Então, na verdade, eu não vou me estender muito, porque o que vocês querem nesse momento é justamente a correção. Ô, professor, aonde está a resposta? Da onde veio a resposta? O gabarito eu já vi, né? Então vocês não estão preocupados mais em saber qual é a alternativa certa. Ô, Ralfo, o que nós queremos agora é saber aonde está a solução disso daqui. Eu acertei, não acertei? Vamos ver isso então. Beleza? Já vou dizer para vocês, olha, Direito Civil não foi uma prova tão difícil. Eu mesmo, durante a revisão turbo, falei para vocês, a cara da prova de São Paulo é essa, é letra da lei, né? Permeada de jurisprudência. Falei na revisão para vocês. Isso, exatamente como caiu. Claro, até fiz a ressalva, falei, olha, pessoal, às vezes dá uma fugidinha, né, cai em questões mais compridas, isso aconteceu no 191, aconteceu no 190, o 192 voltou a, em geral, ser uma prova mais cara de prova do TJ São Paulo. Agora, eu conversando com os alunos, muitos falaram assim, Ralf, você tem razão, mas não sei, alguma coisa na prova me incomodou, realmente não foi tão difícil assim, também não foi fácil, claro, né? Mas, não sei, foi uma prova esquisita, foi uma prova estranha. Essa foi uma... Deixa eu cair a caneta aqui. Essa foi uma coisa que eu ouvi de muitos candidatos, e eu vou dizer, eu também achei. Não foi por dificuldade, dificultou para vocês, mas o grau de dificuldade não foi maior. Foi uma prova, como vocês disseram, digamos, esquisita, porque os temas selecionados, os temas perguntados, eu estou falando principalmente de direito civil, não foram temas que caem toda vez, toda hora, né? Então, e eu vi, né? Eu li, eu costumo fazer isso, vocês me conhecem, né? Para poder estar aqui cuidando da magistratura, e por ser magistratura de São Paulo, eu acabo me apegando. Então, eu vi processo civil, eu vi empresarial, eu vi penal, eu fui fuxicar em outras matérias, e eu acho que essa sensação foi exatamente isso aí, né? Na verdade, não foi a prova, não foi tão difícil, mas com alguns temas, digamos, chatinhos. Foi isso que te deu a sensação de achar a prova meio esquisitinha. Beleza? Mas vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Primeira questão. Aliás, uma questão, na verdade, simples, né? E bastante questão de matéria contratual, hein? Caiu bastante questão de matéria contratual. Falando sobre cláusulas especiais do contrato de compra e venda. E aí, o que o examinador queria, então, era... Deixa eu só mudar a corzinha aqui. O que o examinador queria era a alternativa acertada. Falando de contrato de compra e venda, né? E ele acabou indo num assunto específico do contrato de compra e venda, que são as cláusulas especiais. E aí vem ali, né, o direito de retrato, a primeira, o direito de retrato na compra e venda com cláusula de retrovenda é personalíssimo, não cessível ou transmissível por herança. Essa foi a letra A. Letra B, na venda sobre documentos, se forem estes achados em ordem, admite-se a recusa ao pagamento do preço em virtude do recebimento da coisa com defeito. A letra C, a venda a contento e a venda sujeita à prova se entendem realizadas sob condição suspensiva. Pessoal, aqui o gabarito é essa, né, da venda da venda a contento. Código Civil aqui resolvia para nós, sem muita dificuldade, nos artigos, citaria dois, né, o 509 mais o 510. Né, onde você vai encontrar lá que a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, e o 510, também a venda sujeita à prova presume-se feita sob condição suspensiva, porque na verdade ela é feita agora, mas ela fica pendente da futura aquiescência, da futura concordância ou aceitação para concretizar o negócio, e isto é uma condição suspensiva. Enquanto este futuro ato não vem, e é um ato futuro e incerto, portanto condição, não produz efeitos. Se não produz efeitos, é condição. Se não produz efeitos, é condição
suspensiva. E a letra D vem falar aí para a gente sobre a entrega efetiva da coisa na compra e venda com reserva de domínio, que também é uma alternativa errada para nós. Beleza, pessoal? Não foi uma questão difícil, não. É correto afirmar que o loteamento, eu não falei dessa questão ou desse ponto na revisão, mas eu mencionei para vocês. Eu disse que lote, loteamento, direito de propriedade, deveria aparecer alguma coisa por conta da banca, das preferências da banca examinadora. E acabou vindo para nós, acabou aparecendo aqui. Olha só o que a letra A nos traz. Diferencia-se do condomínio, então o loteamento, é correto afirmar que o loteamento diferencia-se do condomínio de casas também pela integração de suas vias de circulação ao domínio público a partir do registro. Eu não vou nem perder muito tempo, porque, e aqui foi uma questão que algumas pessoas erraram, por não conhecer ou não terem lido a nossa lei número 6766, que por vezes é uma lei que fica esquecidinha lá, mas nem precisava ir muito longe, porque isso aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, você matava. Artigo 2º, parágrafo 1º, você resolvia pela letra A, pelo gabarito mesmo. Eu acabei não pondo o gabarito do anterior, né? Acabei não marcando aqui, mas era a letra C. O nosso gabarito aqui nessa versão era a letra A, porque o artigo 2º ele vai falar do parcelamento do solo urbano, que pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Então, são as duas formas de parcelar o solo urbano, por meio de loteamento ou desmembramento. E o parágrafo 1º diz exatamente isso, né, que se considera loteamento a subdivisão de gleba em lotes, claro, loteamento, destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Exatamente isso, olha, integração das vias de circulação ao domínio público a partir do registro, né? E esta é uma distinção do loteamento para o nosso condomínio regular, para o condomínio que nós estamos acostumados. Não há nada muito complicado, é que aí, como eu disse, conhecer a 6766. Questão 3. Sobre a condição, e aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu acabei mencionando essa questão, esse ponto na nossa revisão turbo. Eu chamei a sua atenção para o tema negócios jurídicos, né? Então você viu ali que o conhecimento de condição já nos ajudou a resolver a questão do loteamento, mas claro, né, do loteamento não, da compra e venda e das suas cláusulas especiais, venda a contento, né, ou a venda sujeita à prova. Mas agora aqui caiu, na verdade, o próprio conceito de condição apareceu para nós aqui. E eu chamei a sua atenção, eu falei para você que esse era um assunto que deveria aparecer alguma matéria, algum ponto específico, algum subtema da disciplina, da teoria dos negócios jurídicos, e apareceu aqui para nós. Sobre a condição, a pergunta foi direta, não foi em probleminha, nada, foi uma pergunta direta sobre condição. É correto afirmar que esta condição, no campo da validade, ela vai macular o negócio jurídico? Quando? E aí a resposta para nós é justamente aquela que diz ali, quando ela for juridicamente impossível, se suspensiva. Quando ela for juridicamente impossível, se suspensiva. Olha aqui, letra D. Porque se ela é juridicamente impossível e ela é suspensiva, significa dizer o seguinte, que ela é juridicamente impossível, portanto ela nunca vai acontecer. Se o negócio é suspensivo ou tem cláusula suspensiva, ele não está produzindo efeitos. Então isso quer dizer mais, quer dizer que ele nunca vai produzir efeitos. Então eu não posso aceitar esse negócio, essa cláusula não pode ser aceita no nosso ordenamento. Tá? Então é exatamente aqui, literalidade do artigo 123, boto para vocês. Nem precisava dele, né? Porque é isso. Se a cláusula ou se a condição clausulada é juridicamente impossível de acontecer, porque o direito impede o seu acontecimento, e o negócio tem uma cláusula suspensiva que faz com que ele não produza efeitos, ele nunca vai produzir efeitos, porque ela é juridicamente impossível. E o artigo 123 diz isso, olha, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, inciso 1, às condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, sem muito problema para nós aqui. Tranquilo, pessoal?
estou acompanhando aqui o tempo para não extenuá-los e ficar uma revisão rápida. O coerdeiro, aliás, questões de direito da sucessão, ou das sucessões que vieram para nós aí, né? Acabaram dando uma certa celeuma, mas vamos resolver. Essa aqui não estava muito, ou não estava tão complicada, mas vamos lá. O coerdeiro pode ceder os seus direitos sucessórios, então a nossa questão simples de cessão de direitos hereditários, né? E aí, até quando isso pode acontecer? Veja, olha o que o artigo 1700, vou puxar para cá, artigos 1793 e 1794 vão nos dizer: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. É a regra geral do 1793. O parágrafo 2º vai dizer que é ineficaz a cessão pelo coerdeiro do seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança, considerado singularmente. O 1794 diz: o coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto, que é exatamente para nós o que nós chamamos de direito de prelação, direito de preferência, que os outros herdeiros têm de eventualmente querer. Isso é o direito de prelação geral no direito civil, direito de preferência, se os outros herdeiros quiserem receber tanto por tanto, assim como acontece no condomínio pro indiviso, quando um condômino quer vender, ele tem que oferecer para os demais. Então, veja, o que nós vamos ter aqui, né, as assertivas. A qualquer tempo, desde que com autorização do juiz e observada a forma pública, não. A terceiro, a partir da abertura da sucessão e até a partilha por forma pública, observado o direito de preferência dos demais herdeiros. Aqui ficou fácil. É isso aí mesmo. O tempus é esse, entre a abertura da sucessão e até a final partilha, mas respeitando-se o direito de prelação dos demais herdeiros. E aí a gente matou tranquilamente. A letra C. A terceiro ou a outro herdeiro, no primeiro caso, assumindo o cessionário a qualidade de coerdeiro e, no segundo caso, por documento público ou particular, não, né? Porque o documento é público, escritura pública. Por que, Ralf, escritura pública? Porque os direitos hereditários são considerados bens imóveis por determinação legal. E o artigo 108 vai dizer que quando nós temos bens imóveis que serão cedidos, somente se faz por meio de escritura pública acima de determinado valor. E a letra D, sobre bem individualizado da massa, desde que a título gratuito e necessariamente a outro herdeiro, por termo nos autos. Ficou fácil, nada muito complexo. O compartilhamento da guarda dos filhos, outro assunto bom que durante o curso eu mencionei para vocês. Nós falamos aqui já em outras oportunidades de direito de família, e é um daqueles dispositivos, quando a gente fala, é um dos dispositivos que eu sempre cito como exemplo, basicamente é o 1584, eu vivo dando esse artigo como exemplo, 1584, parágrafo 2º, do Código Civil, porque é um dispositivo que acaba dando uma boa liberdade para o juiz decidir, sempre de acordo com o melhor interesse dos filhos. Ele vai dizer para nós que a guarda unilateral ou compartilhada pode ser, né, instituída em determinados casos, mas o parágrafo 2º vai dizer, quando não houver um acordo entre a mãe e o pai, quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, que para nós hoje é uma espécie de regra. Por quê? Porque os dois estão em condições de exercer, têm um convívio razoável, então vamos estipular a guarda compartilhada porque os dois estão em condição de cuidar daquele filho. Salvo se um dos genitores, ele declarar ao magistrado, ao juiz de direito, à juíza, que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Esse dispositivo ele é muito importante porque ele permite, portanto, quebrar-se a guarda compartilhada, sempre no melhor interesse da criança, do adolescente, por conta, nesse caso, de probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Então, a gente acabou ficando aqui das assertivas com a... Cadê aqui? Com a letra D.
pode ser afastado o compartilhamento das guardas ou da guarda dos filhos, embora seja o regime legal preferencial, se houver risco de violência doméstica ou familiar. Aí ficou fácil lembrar do dispositivo. Pessoal, literalidade da lei para nós. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, não, deixa eu... Puxa para boa. Pessoal, isso aqui eu falei na revisão para vocês. Exatamente, e para mim aqui, eu não sei qual foi a sua prova, para mim aqui na tela, porque nós temos, no meu gabarito foi na letra D, não é a letra D, o gabarito é a letra A. Eu falei em responsabilidade civil para vocês e falei especificamente da responsabilidade civil pela guarda dos animais, a responsabilidade que há para o dono do animal pelos danos e prejuízos causados pelo animal. Eu mencionei para vocês especificamente o artigo 936, que é o dispositivo que fala que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Olha o que nós temos na letra A, em matéria de responsabilidade civil. O dono do animal responde pelos danos por este causados à vítima, ainda que demonstre que o guardava e vigiava com cuidado preciso. Eu, inclusive, pessoal, na nossa revisão turbo, eu disse para vocês, olha, aqui é a aplicação do 936 e é um exemplo de responsabilidade civil objetiva. Expliquei isso aqui não podia ter errado. Isso aqui que você que viu a revisão, você acertou. Sétima questão. Na solidariedade, ou pergunta de direito obrigacional, na solidariedade passiva, todos os devedores solidários, e aí vem, só preciso lembrar você de um dispositivinho aqui para nós, que é o 280. Artigo 280 do Código Civil. Olha o que ele vai dizer. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um deles, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Olha como diz a letra D sobre a responsabilidade dos devedores solidários na solidariedade passiva. Portanto, olha aqui, cadê onde que está a assertiva nesta versão? Respondem pelos juros da letra C, respondem pelos juros de mora, ainda que a ação do credor tenha sido proposta apenas contra um deles. Letra C, com o artigo 280, ficou tranquilo. Questão número 8, essa questão que deu uma certa polêmica aqui, porque é a única que nós não vamos retirar ou de nenhuma interpretação, nem de literalidade da lei e nem de interpretação, isso aqui é um entendimento consolidado na doutrina. Sobre os bens sonegados ou sobre os sonegados, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, é aquela que diz aqui na letra C, na letra B, que falecido o sonegador, o sonegador morreu. No curso da ação de sonegados, onde se procura reequilibrar o que está desequilibrado lá no inventário, os seus herdeiros de quem? Do sonegador, recebem o que a ele caberia nos bens sonegados, a parte que ele normalmente receberia. Não é de tudo, porque ele sonegou. Mas do que ele normalmente receberia, e ele seria penalizado, o sonegador seria penalizado. Mas o entendimento aqui, colocado na letra B, é: os seus herdeiros vão receber o que a ele caberia nos bens sonegados. Por quê? E eu posso citar para vocês o Carlos Maximiliano, eu posso citar o doutor, meu colega desembargador, querido professor Cláudio Luiz Bueno de Godoy, entre outros grandes juristas, dizem algo que é muito claro, muito evidente para mim, é que a pena de sonegados é personalíssima. A pena de sonegados não pode recair sobre outras pessoas que não o sonegador. Portanto, pessoal, a não ser que os herdeiros do sonegador tenham culpa também. Mas se não há culpa, e a assertiva não fala em culpa, então se o sonegador não foi condenado em vida, ele não sofreu a penalidade em vida, o castigo não se transfere aos seus sucessores. A pena de sonegados ela é personalíssima e recai sobre o herdeiro somente se ele também incorre em culpa ou se ele persiste em negar a existência do bem sonegado ou a dádiva que ele recebeu depois de morto esse sonegador primitivo. Beleza, pessoal? Era essa aqui. Realmente, isso aqui nós tiramos, nós não, o examinador, isso aqui foi tirado da doutrina.
Questão número 9. Em matéria de evicção, é correto afirmar. Pessoal, artigo 447, bastante gente me escreveu falando, puta, Ralf, a gente viu isso, estudamos e eu errei, eu não lembrei. E era uma questão relativamente fácil, né? Nos contratos onerosos, é a definição de evicção. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. E subsiste a garantia da evicção, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Olha aqui, como é que ficou para nós a letra C. O regime incide se a aquisição do bem que se venceu se tiver dado em asta pública ou por força de doação com encargo. Exatamente isso, né? A doação com encargo também preserva, também mantém, também se segura ou se faz permanecer a garantia da evicção, tanto quanto a asta pública, que é mencionada especificamente. A doação com encargo, pessoal, por que ela não foi mencionada na lei e nós incluímos? Porque a doação com encargo é uma doação onerosa, portanto, é a doação que se considera onerosa. E o dispositivo 447 fala nos contratos onerosos. Não ficou difícil, não? Aí você matou essa questão. Certo? Certo. Aí, maravilha. Número 10. Sobre o contrato de transporte, mais um contratinho para vocês também, questão chatinha, mas que a gente retira do artigo 740. 740. Sobre o contrato de transporte, é correto afirmar que... E, pessoal, aqui, na verdade, o que nós tínhamos é a primeira questão do percentual da multa, né? É 5 ou é 10? Então, provavelmente, você ficou ali na dúvida entre a e a B. O artigo 740, ele diz assim, que o passageiro tem direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. O parágrafo 3º vai dizer assim, que nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro a título de multa compensatória. Portanto, nós ficamos entre a letra A e a letra B, nós assinalaríamos, olha que difícil, nós teríamos, vou falar do outro, fica mais fácil, né? Nós vamos assinalar, ou deveria ter assinalado, a letra B, porque ela diz, o passageiro tem direito de resilir, não falou rescindir, mas é resilição mesmo, antes de, a lei está errada, a lei aqui não foi técnica, é resilição mesmo, antes de iniciada a viagem, com restituição, por quê, Ralf? Porque rescisão diz respeito à inadimplência. A resilição diz respeito à vontade de resilir. Com restituição do valor da passagem abatidos até 5% a título de multa, desde que havida a comunicação ao transportador a tempo de o bilhete ser renegociado. Portanto, junção do caput do artigo 740 mais o seu parágrafo 3º. Olha aí. Com isso, nós matamos a prova de civil, que eu acho uma prova ali para quem está pegando a lei, para quem está estudando diuturnamente a lei. Como eu disse, eu admito, sim, temas meio esquisitinhos, né? Uns teminhas aí que não costumam aparecer, detalhezinho, a lei de parcelamento do solo urbano, a 6766/79, as questões do bens sonegados também é uma questão que eu diria ali, putz, não está na lei, eu não estou lendo, de repente eu não li esse assunto, eu não sei, mas talvez até desse para você raciocinar, porque faz muito sentido, né, a questão da pena de sonegados recair de maneira personalíssima aquele que deu causa a ela, mas não foi uma prova tão difícil, e eu acho que hoje, você corrigindo, deve estar chegando a essa mesma conclusão. Beleza, pessoal? Aliás, o que é muito bom, né? Porque o importante é, se você não foi bem, ou se você errou muito, você constatar que, na verdade, só faltou, então, um pouco de estudo. Isso é muito importante, não fica chateado, não fica triste, porque o problema é quando você lê a questão, depois vê a correção e fala, porra, não entendi nada. Eu sou burro, não consigo entender nada. Porque você não é burro, não. O problema é que você não está entendendo. Agora, quando você lê e fala, não, realmente não era tão difícil, e isso é questão de tempo, porque isso você vai resolver. Questão que você lê e fala, meu Deus, é ininteligível, isso aqui eu não consigo alcançar. Porque tem prova por aí que exagera, realmente faz uns negócios muito loucos. Aí você se sente mal. Não é nem o caso, porque aqui realmente estava na lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso aí. Qualquer coisa me escrevam, quero saber como é que vocês foram.
e vamos para a próxima. Bora!